Bem, pessoal, a gente agora vai começar a última parte do nosso curso de projeto e análise de algoritmos. Essa vai ser uh, a parte que tem o conteúdo talvez mais, vamos dizer assim, escasso, né? Vocês vão ver que as nossas aulas vão ser relativamente mais curtas em relação à primeira parte, mas o conteúdo é bem mais denso, né? São coisas diferente do que a gente vinha fazendo, que a gente tinha objetos concretos, né? A gente tinha problemas concretos, a gente tinha algoritmos concretos, coisas que a gente podia implementar. Essa parte final do curso, ela vai lidar com critérios mais abstratos do que representam problemas e o que são problemas fáceis e difíceis. Toda essa parte que a gente vai começar a lidar agora, não tem nada de implementação, não vai ter muito, também não vai ter muito de matemática, mas vai ter muito de abstração. Né? Eu vou representar problemas de uma forma geral, eu vou discutir sobre classes de problemas, e você precisa estar muito bem, vamos dizer assim, está muito bem localizado no que a gente está fazendo, para você não se perder. Né? Então, essa primeira parte a gente vai discutir sobre o que é um problema e o que é um algoritmo e como é que essas coisas se relacionam. Na segunda aula, a gente vai discutir sobre classes de problemas, o que são problemas fáceis e difíceis. E na última aula, a gente vai aprender a mostrar que um problema é realmente difícil. Ótimo, então vamos lá. Vamos começar essa parte de computabilidade, né? Vamos começar com os problemas. Bem, o que é que vai ser um problema para a gente, né? Problemas em computação são perguntas. Né? Essas nossas perguntas, né, elas vão ter duas partes, vamos dizer assim, ou dois pedaços relacionados a elas. A gente vai ter um conjunto de dados de entrada, né, que esse eu vou chamar de instância, né, para cada um dos nossos problemas. E eu vou chamar o conjunto de instâncias de um problema com essa letra I caligráfica, com um pezinho embaixo indicando que são as instâncias do problema P. O que são essas instâncias do problema P? São todos os dados de entrada do seu problema. Por exemplo, para caminho mínimo é o grafo, para caminho mínimo é o grafo de entrada, e o vértice inicial e o vértice que o destino. Para a seleção de tarefas são as tarefas com os tempos iniciais e finais. É o dado que você precisa ter para começar a resolver o problema. Aí eu disse que os nossos problemas são perguntas. Mas para a gente conseguir expressar algumas das ideias que a gente vai discutir aqui, eu vou assumir que os nossos problemas eles são funções. Né? Eles são funções no sentido computacional. Né? Eles vão pegar uma entrada qualquer e vão te dar uma resposta. Né? Ou seja, eles vão levar o conjunto das entradas de um problema, esse IP, num conjunto de respostas RP para esse problema. Então, o que vai ser para a gente agora um problema? Né? O que é um problema? É uma função que pega uma instância de entrada para esse problema e transforma numa resposta. A gente tem um tipo especial de problema, que é o tipo que a gente vai mais focar, que são problemas de decisão. São aqueles problemas em que o conjunto de resposta está limitado por sim ou não. É esse tipo de cara que a gente vai focar, justamente porque a gente vai querer dizer coisas sobre a complexidade do problema, a gente vai querer dizer que problemas são fáceis ou difíceis, e a gente não quer que essa dificuldade apareça por causa da maneira como você responde. Veja, se você for fazer um programa que precisa enumerar todos os conjuntos todos os subconjuntos de um certo conjunto, esse programa vai demorar, mas não porque o problema de enumerar todos os conjuntos é difícil.
ele vai demorar porque tem muitos e você tem que listar todos. Você tem que imprimir todos na tela, por exemplo. Então, o problema não é difícil. A resposta, o formato da resposta que você pediu é que demora. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente vai se limitar a problemas de decisão. Para muitos problemas que a gente já viu e que a gente vai ver, a gente vai apresentar o que a gente costuma chamar na literatura da versão de decisão desses problemas. Muitos problemas, na verdade, todos os problemas que a gente trabalhou até agora eram problemas de otimização, né? Você queria encontrar o máximo ou o mínimo de alguma coisa. Esses problemas não são problemas de decisão, mas eles admitem uma versão de decisão. Você consegue transformar o seu problema num problema de decisão só colocando algum número ou alguma variável extra na entrada para você conseguir expressar o seu problema em forma de uma pergunta de sim ou não. Então, eu vou usar muito esse desenho que vai aparecer agora na tela. A gente tem um conjunto que são todos os problemas possíveis, ou seja, são todas as funções que levam um conjunto de entrada num conjunto de saída. E desse conjunto a gente vai ter os nossos problemas de decisão, que são de todos esses problemas, são aqueles problemas cuja resposta é sim ou não. Claramente esse conjunto dos problemas de decisão está contido no conjunto de todos os problemas. Vamos pegar alguns exemplos, né? Vamos lá. Problema de seleção de tarefas. Qual é o problema de seleção de tarefas? Dado um conjunto de tarefas com seus tempos iniciais e finais, a gente quer determinar um escalonamento que maximize o número de tarefas realizadas. Vamos lá. Quais são as instâncias desse problema? As instâncias são o conjunto de tarefas com seus tempos de início e de final. Qual é a pergunta do problema? Né? O que o problema quer determinar? Ele quer determinar um escalonamento que maximize o número de tarefas a serem realizadas. Qual é a resposta desse problema? Né? Qual é o conjunto de resposta? É o escalonamento que maximiza o número de tarefas realizadas. Vamos lá, uma versão de decisão para esse problema. Você vai me dar o conjunto de tarefas com os tempos de início e final e vai me dar um inteiro K. A minha pergunta agora é se existe um escalonamento das tarefas que permita a realização de K ou mais tarefas. Veja que agora a minha pergunta virou um sim ou não. Como o meu problema original era um problema de maximização, a minha pergunta envolve um maior ou igual. É K ou mais tarefas, né? Por que eu sei que essa é a versão de decisão correta do problema, vamos dizer assim, né? Por que eu sei que essa é a versão de decisão certa, né? Entre aspas, certa do meu problema? Veja, se eu conseguisse resolver essa versão de decisão, eu conseguiria, de uma certa maneira, resolver o problema original. Por quê? Se eu te dissesse, olha, você consegue resolver para K igual a 1, 2, 3, 4, mas não consegue para K igual a 5. Isso quer dizer que o número máximo de tarefas que você consegue é K igual a 4. Isso quer dizer que o número máximo de tarefas que você precisa olhar no seu problema original é 4. Então, você não tem que enumerar todos os conjuntos, você só tem que enumerar os conjuntos que têm tamanho 4. Você resolver a versão de decisão, ele te dá uma maneira, ainda que muito ruim, de resolver a versão original do problema. Um outro exemplo, o problema da mochila, né? A gente tem um conjunto de objetos com pesos e valores e a gente tem um inteiro que determina a capacidade da mochila. A gente está interessado em encontrar um conjunto de objetos cuja soma dos pesos seja menor do que a capacidade da mochila, ou seja, eles caibam na mochila, e maximize a soma dos valores desses objetos. Esse é o nosso problema da mochila inteira. O que são as instâncias? São os conjuntos de objetos, né, o conjunto dos objetos, os seus pesos e seus valores, e o inteiro B, que representa a capacidade da mochila.
A pergunta é exatamente determinar o conjunto que maximiza a soma dos valores e ainda cabe na mochila. O que é uma resposta para esse problema? É exatamente o conjunto que maximiza essa soma dos valores e que cabe na mochila. O que é uma versão de decisão? Ou qual é a versão de decisão para esse problema? Bem, dado um conjunto de objetos com pesos e valores, um inteiro B e um inteiro K, eu estou perguntando agora se existe um conjunto de objetos cuja soma dos pesos seja menor do que B, ou seja, eles caibam na mochila, e a soma dos valores seja maior ou igual a K. De novo, meu problema é um problema de maximização, por isso a minha pergunta envolve um maior ou igual. Uma outra maneira de ver isso, a resposta do problema de decisão te ajuda a resolver o problema original. Se você for tentar todos os valores de K, no primeiro valor em que a resposta for não, você sabe que o valor imediatamente anterior é o tamanho máximo, é o valor máximo da sua mochila. Ótimo, vamos lá. Um último exemplo, agora um exemplo de mínimo. Vamos pegar o problema do caminho mínimo. O que é o problema do caminho mínimo? Você recebe um gráfico com peso nas arestas e dois vértices V e U. Você quer determinar o caminho de menor peso, sabendo que o peso de um caminho é a soma das arestas daquele caminho, entre os vértices U e V. Vamos lá, o que é uma instância desse problema? A instância é o grafo, com os pesos nas arestas e os dois vértices iniciais, V e U. Qual é o problema? Determinar o caminho de menor peso, lembrando que o peso do caminho é a soma dos pesos das arestas que estão no caminho. O que é a resposta? É exatamente esse caminho de menor peso. Esse não é um problema de decisão. Qual é a sua versão de decisão? Na versão de decisão desse problema, a gente tem um grafo com pesos nas arestas, os dois vértices V e U, e novamente a gente tem um inteiro K. Qual é a minha pergunta agora? Eu vou perguntar se existe um caminho de peso menor ou igual a K entre U e V. Veja, o meu problema era de minimização, agora a minha pergunta envolve um menor ou igual. De novo, uma outra maneira de você ver isso, se você resolvesse a versão de decisão, ela te ajudaria a resolver a versão original do problema. Bastaria você parar, você em vez de, ao contrário da maximização, que a gente viu que você subia subindo, basta você começar do número de vértices do gráfico e vir descendo. No primeiro cara que disser não, é porque o cara imediatamente anterior é o último que diz sim, logo é o menor caminho. Agora veja, esse problema a gente já viu em algumas aulas, acho que na aula passada. Esse problema admite um algoritmo que o resolve, um algoritmo polinomial que o resolve. Esse problema da mochila inteira, não. E esse problema da seleção de tarefas, sim. Então, a gente consegue escrever versões de decisão aparentemente para qualquer tipo de problema, seja ele fácil ou difícil. A gente só precisa, antes de continuar, né, eu vou dar mais um exemplo, né, que é o exemplo da árvore geradora. Aqui, de novo, a minha entrada é um gráfico com peso nas arestas. O problema é determinar uma árvore geradora de peso mínimo. Qual é a entrada? É o gráfico com os pesos na aresta. Qual é a pergunta? Determinar uma árvore de peso mínimo. Qual é a resposta? Essa árvore de peso mínimo. Esse não é um problema de decisão. A versão de decisão dele tem como entrada o gráfico com os pesos nas arestas, mais um inteiro K. E a pergunta agora é se existe uma árvore geradora de peso menor ou igual a K. Novamente, como o meu problema queria o menor, queria minimizar, queria o mínimo, a minha pergunta da versão de decisão também usa um menor ou igual. Agora, antes da gente terminar, né, antes da gente finalizar essa primeira parte, vamos só deixar bem claro o que é que eu estou dizendo, né,
A que eu me refiro quando eu estou dizendo que um algoritmo resolve um problema? Né? Um algoritmo para a gente vai ser qualquer sequência de código, né? De pseudocódigo. Qualquer sequência de pseudocódigo para a gente é um algoritmo. Então, os nossos algoritmos, eles também são funções. Eles levam os argumentos de entrada na sua resposta, no que é printado na tela, na sua saída. Eu vou dizer que um algoritmo resolve um problema se os seus conjuntos de entrada são iguais e as suas respostas, seus conjuntos de respostas são iguais, e se para toda instância o algoritmo responde exatamente igual ao problema. Então, de novo, os nossos problemas são funções, eles têm dados de entrada e têm uma resposta. Eu vou dizer que um algoritmo resolve um problema se os dados de entrada do algoritmo são exatamente iguais aos dados de entrada do problema e se para todas as instâncias o algoritmo responde exatamente igual ao problema. Quando a resposta do problema for sim, o algoritmo responde sim. Quando for não, o algoritmo responde não. Se a resposta for 32, ele responde 32. O algoritmo, ele faz exatamente, vamos dizer assim, ele responde exatamente o que o problema responde. Lembra, os nossos problemas, eles são funções. Então, o algoritmo calcula exatamente aquela função. Para os problemas que tem um algoritmo que resolve eles, a gente vai chamar esses problemas de problemas decidíveis, né? Problemas que podem ser decididos. Então, a partir de agora, todos os problemas que a gente tiver, se a gente tem um algoritmo que resolve eles, a gente tem um problema decidível. A gente, obviamente, agora vai se restringir aos problemas que são decidíveis. A gente vai ignorar, por enquanto, os problemas... Bem, para quem é de engenharia de software, a gente vai ignorar totalmente. Para quem é de computação, vocês vão ver esses caras na cadeira de teoria da computação. Mas, para a gente agora, todo o nosso trabalho vai estar nessa área laranja. A gente vai lidar apenas com problemas que são decidíveis. Né? Só por curiosidade, você deve estar pensando, professor, tem algum... O senhor desenhou esse negócio aí, né? Fora, não totalmente contido nos problemas de decisão. Isso quer dizer que existe um problema de decisão que não é decidível? Existe. Tem um problema de decisão que não tem um algoritmo que resolve ele. E lembrando, o que é um algoritmo que resolve ele? É um algoritmo que que calcula exatamente a resposta para a pergunta do problema em todos os casos. Né? Tem um problema muito famoso, né, que é o problema da parada. O problema da parada é o seguinte: ele recebe como entrada um algoritmo e a entrada desse algoritmo. E a pergunta do problema da parada é a seguinte: o algoritmo que foi dado de entrada, se ele recebesse aquela instância de entrada, ele para ou não? É um problema de decisão, é um sim ou não. Ele para ou não, né? É você determinar se um dado algoritmo para uma certa entrada ou entra em loop infinito. Se ele parar, você diz sim. Se ele não parar, você diz não. Esse problema não tem um algoritmo que resolve ele. A prova é até bem simples. Eu vou deixar no material, no SIGA, uma indicação de onde é que está a prova. Mas esse não é o único problema de decisão. Não é o único problema que a gente tem que é indecidível, que não tem um algoritmo que resolve ele. Tem um outro também, que eu vou também deixar o link lá no SIGA, que é o problema do castor. Na verdade, se você pegar um castorzinho
e ensinar para ele a mexer em alguns cartões, descobrir a maior sequência que o seu castor pode fazer com os cartões, também não dá para fazer. Né? Assumindo que seus cartões têm operações do tipo siga à frente e volte atrás. Né? Para você conseguir construir loops, não existe um algoritmo que determine qual é a maior sequência de operações que o seu castor consegue fazer. Né? Eu também vou deixar um link para esse problema, é bem interessante. Às vezes, especialmente quem trabalha ou quem está pensando em trabalhar, né? Com problemas de otimização, de engenharia de produção e de física, alguns problemas são indecidíveis. Tá? Alguns problemas de determinação de mínimos em espaços algébricos também são indecidíveis. Então, não é só algumas coisas que a gente inventou, tem alguns problemas práticos que a gente realmente não consegue construir algoritmos para eles. Né? Mas a gente agora que a gente já entendeu o que são os problemas, os nossos problemas de decisão e esses problemas decidíveis, que são o que a gente vai tratar agora, são problemas que têm um algoritmo que resolve eles, a gente vai analisar, ou melhor, a gente vai dividir esses problemas decidíveis em algumas classes de complexidade, e esse vai ser o tema da nossa próxima aula.